amigos e amigas. A frase que eu queria que ficasse tatuada no seu cérebro agora, você que é advogado ou estudante de direito, principalmente, mas você que está passando por aqui por qualquer outro motivo também vale para você. Negociar, a frase é: negociar é vencer. Como assim negociar é vencer? Eu venço e o outro perde. É isso? Não. Você precisa mudar a sua cabeça contenciosa. Por acaso, quando você está em família, você com o seu cônjuge, com a sua cônjuge, sempre tem que ter um vencedor e um perdedor? Não pode haver dois ganhadores? Não há uma situação em que ambos os lados ficam felizes? Esse é o conceito moderno de negociação. O conceito moderno de negociação, quando eu digo negociar é vencer, é no sentido de negociar é acomodar interesses para a construção de acordos mutuamente satisfatórios. Olha que coisa interessante e, ao mesmo tempo, revolucionária, mas simples. Quando eu negocio, eu acomodo interesses buscando a realização de um acordo, ou seja, de uma solução que satisfaça ambas as partes. Meu amigo e minha amiga, pensa comigo, se existe um conflito, é porque existe uma relação. Se existe uma relação, é porque pode haver uma composição, uma recomposição, uma reorganização daquela relação. Claro, Eric, muitas vezes a relação surge por conta do próprio conflito. Alguém bateu no meu carro, não sei quem é essa pessoa. É verdade. E a forma de compor esse conflito é uma. Mas, às vezes, o conflito surge a partir da relação. A relação se deteriorou por algum motivo. Pensa num conflito societário ou num conflito de direito de família, um divórcio. Aí é outro tipo de conflito. Mas, em ambos os casos, existem interesses. E quase sempre, pessoal, quase sempre existe um caminho para a acomodação desses interesses, sem que, para haver um vencedor, tenha de haver um perdedor. Ao longo desses áudios, nós vamos trazer diversas situações para quebrar algumas barreiras que você tem, que meio que impõem as impossibilidades de negociação em barreiras criadas pelos outros. Você não está errado. E, via de regra, os outros criam barreiras mesmo. Por quê? Porque eles já estão na situação de conflito. Mas o negociador é aquele que tem o poder, a mágica, né? O poder especial, o superpoder. Negociar, saber negociar, ou dominar as técnicas de negociação, é deter o superpoder. O advogado que detém esse superpoder, ele está muito na frente. E ele conduz os outros, ele quebra as barreiras. Ele começa quebrando barreiras com o seu próprio cliente. Ele começa quebrando barreiras com ele mesmo. E depois com o cliente da parte adversária e depois com a própria parte adversária. Desculpe, com o advogado da parte adversária e depois com a própria parte adversária, normalmente através do seu advogado. O negociador atua como a mãe dos irmãos que começaram a brigar por conta de uma laranja. E agora, o que eu faço? Eles querem a laranja. Se eu der a laranja para um, esse um vai ficar feliz e o outro vai ficar triste. Se eu der a laranja para o outro, esse outro vai ficar feliz, mas o primeiro vai ficar triste. É que tem uma ideia brilhante. Vou dividir a laranja no meio. Cara, essa é a técnica de quem não sabe negociar. Normalmente, quando você faz... Pode até dar certo, tá? Mas normalmente, quando você faz isso,
você não acomoda interesses e não chega a um acordo mutuamente satisfatório. Às vezes, muito pelo contrário. Essa é a solução que as duas partes vão rejeitar. Porque se os dois moleques, por exemplo, querem a laranja, se você cortar a laranja no meio, é muito possível que os dois fiquem insatisfeitos. Agora veja a definição, né? Acomodar interesses. Interesses. Então, qual que é o segredo, pessoal? E aqui vai a verdadeira lição de hoje, né? O segredo é entender por que esses moleques querem a laranja. E a partir do momento que você entende o porquê eles querem a laranja, esses porquês podem ser os mais diversos e os menos óbvios possíveis. Você só vai descobrir utilizando a técnica que eu ensinei ontem, a técnica da escuta ativa. Mas a depender desses porquês, a depender desses interesses, talvez você consiga acomodá-los. Então vamos dizer, né, esse é um exemplo clássico, não é inventado por mim, vamos dizer que esses moleques, um deles, ele quer realmente tomar um suco de laranja. Então ele precisa do sumo da laranja. Mas o outro quer apenas um bolo de laranja. Pessoal, com o que eu faço um bolo de laranja? Eu faço um bolo de laranja com a casca da laranja. Então veja, objetivamente eles queriam a mesma coisa, a laranja. Mas subjetivamente no campo dos interesses, eles queriam coisas diferentes que eram perfeitamente acomodáveis. Como que você descobre isso? Perguntando, usando a técnica da escuta ativa. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso áudio de hoje, tá bom? Um forte abraço para vocês.